João 8, 31. Pode ficar de pé mais um minuto? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Podem sentar. Glória a Deus. Essa semana no meu devocional, Deus falou comigo algo que eu queria compartilhar com vocês. Deus falou e deu uma ilustração que eu vi essa ilustração eu vi na internet. Eu vi uma entrevista de uma irmã cristã muito abençoada, que ela trabalha com surdos e ela trabalha com tradução de libras, né? E ela fala em sinais, e ela tem um ministério muito bonito. E ela fez a seguinte pergunta para esse surdo que ela conhece desde a infância: como que um surdo pensa? Parece uma pergunta tão boba, né? Mas como assim, como pensa? Quer ver? Vou fazer um exercício com você. Fecha seus olhos e você pensa assim: hoje eu vou para a igreja. Só pensa. Como que você pensou? Provavelmente você ouviu a sua própria voz no seu pensamento dizendo para você: hoje eu vou para a igreja, não foi? A maioria das vezes é assim. Agora, o surdo nunca ouviu nada. Então como é que ele formula esse pensamento? Ele não tem produção de sons. E ela perguntou para ele, ele falou em sinais para ela, falou: a gente pensa assim, a gente imagina a porta da igreja, as cadeiras, e indo, ele visualiza. Se ele pensa assim: eu quero beber água, ele já lembra do filtro, do copo, da água caindo no copo. Então o pensamento de um surdo é visual. Então ele visualiza tudo aquilo que ele está pensando. E nós, quando pensamos, claro, a gente também faz visualizações de coisas, mas via de regra, a gente ouve a nossa própria voz. Então é uma forma diferente de pensar. Então Jesus fala aqui, trazendo agora aqui para a palavra, Jesus faz uma colocação aqui quando ele fala de ser livre. Ele fala: contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Quando Jesus fala em vocês não há lugar para a minha palavra, em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não conseguem entender os pensamentos de Deus. E aí Deus falou comigo nesse devocional sobre Isaías, capítulo 55, que é uma grande libertação para nós, esse capítulo da palavra do Senhor. Ali nós vemos, eu vou de trás para frente, nós vamos meditar do 1 até o 9. Mas Isaías 55, 8 e 9, Deus fala assim, através do profeta: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Hoje eu quero falar sobre nós termos a liberdade, sermos livres para pensar diferente. Nós temos a liberdade de pensar diferente. Existe uma condução de uma massa mundial, sendo todo mundo conduzido para um mesmo modo de pensar, manipulado, tudo dentro até da ministração que nós ouvimos. Existe toda uma manipulação para que todos pensem de uma forma diferente, conforme os donos do mundo querem. E Jesus fala que os pensamentos de Deus são muito mais elevados, muito diferentes dos nossos pensamentos. Então Cristo diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Nós temos a liberdade em Cristo para pensar diferente, amém? Nós não devemos nos colocar debaixo de manipulação, debaixo de condução de uma massa. Nós somos ovelha, mas não somos gado. O gado é um símbolo de pessoas que são conduzidas. O gado, ele não entende a força que ele tem. Ele é conduzido por um cãozinho pequenininho, que se for pisoteado por aquela manada, ele morre. Conduzido por uma criança com uma vara na mão. Eu conheço fazenda, um touro de 800, 900 quilos. Ele passa por cima da gente e acaba com a sua raça. Mas se você vai com uma vara na mão, com autoridade, ele se sujeita a você e te obedece e não passa onde, porque ele é gado. E o que o nosso adversário quer, e o controle do mundo quer, é que você pense como eles querem que você pense e você seja manipulado, manipulada. Você pensa que você escolhe eleição, na maioria das vezes, em raras exceções, já está tudo certo quem vai ganhar as eleições de prefeito, governador, de presidente. Tudo certo já, está tudo combinado. A sociedade, ela tem sido manipulada. Mas hoje a palavra não é política, vamos falar aqui do que o Senhor quer nos ensinar aqui a respeito da palavra do Senhor. Deus, Ele te fez livre para pensar fora da caixa, pensar diferente. Fazer algo novo. Tem um salmo que diz que a gente deve cantar um cântico novo ao Senhor. O Senhor está sempre falando de coisas novas. Jesus fala do vinho novo. Jesus fala, tira o feno de cima da terra para que venha o broto novo. Deus está sempre dando algo novo para nós. E o cristão, ele se destaca se ele realmente se colocar no seu secreto, na presença do Senhor e buscar. Deus te revela coisas tremendas. E você vai pensar diferente da massa, do gado, da condução do mundo. Como foi Jesus? Jesus veio com um discurso totalmente radical e diferente de todos. E ele disse, em vocês não há lugar para a minha palavra, para aquele povo daquela época. E em você, há lugar para a palavra de Deus? 3 pessoas têm lugar. E em você, há lugar para a palavra de Deus? Amém. Dê lugar à palavra de Deus na tua vida. Dá lugar. Sai do preconceito. Leia a palavra de Deus como uma criança realmente, no sentido de não resistir àquilo que ela está te dizendo. Porque os pensamentos de Deus são loucos. Loucos na visão humana mundial. A Bíblia diz que a cruz de Cristo é um escândalo para os judeus e uma vergonha para os não-judeus. Como pode, ontem eu falava para as crianças da comunidade lá, como pode uma loucura dessa, Deus enviar seu filho para morrer na cruz, numa vergonha daquela? O que ele tinha de melhor, a sua maior preciosidade foi Jesus, e ele envia para morrer no lugar de um assassino, para morrer no lugar de um alcoólatra, para morrer no lugar de um adúltero, para morrer no lugar de um mentiroso, de um fornicário, de um prostituto, uma prostituta, para morrer no lugar de alguém que nega que Deus é o Senhor. E loucura isso. Isso em religião nenhuma tem algo como isso, só no cristianismo. É a única religião que tem uma loucura dessa, porque os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos pensamentos. A prova do amor de Deus para nós é que Cristo morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Toda religião, ela pede para que você se conserte, se ajeite, se ajuste, faça obras, se consagre, tudo individualmente, para você se aproximar da divindade. O nosso Deus não. Ele veio com seu Filho, colocou no nosso lugar de impureza, de pecado, e falou, venham a mim todos os que têm sede e bebam da água da vida, eu te recebo como filho, se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. E temos comunhão com o Pai. É loucura isso, mas é o evangelho da graça, da salvação. Olha só o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 2, 14 a 16.
Quem não tem o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. As coisas espirituais, elas são loucas, elas não são normais, naturais, elas são realmente extravagantes, sobrenaturais, diferentes. E quem entende isso? Só através do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a pessoa para de compreender as coisas de Deus, as coisas espirituais, porque o Espírito Santo se entristeceu, se afastou, e a pessoa hoje ela não tem mais esse recurso do Espírito para entender as coisas espirituais, e aí tudo fica natural. Se não é lógico, eu não aceito. Se eu não consigo tocar, não existe. Se eu não vejo, eu não acredito. Isso é falta de Espírito Santo. Através do Espírito Santo, nós vamos viver como os heróis da fé de Hebreus 11, que ouviram falar das promessas, não viveram as promessas, mas creram até o último dia das suas vidas. Porque é pela fé que nós vivemos, e é só pelo Espírito Santo. Então quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucura. Os pensamentos de Deus para a nossa vida muitas vezes são loucura. O que Deus vai te pedir para você fazer vai ser loucura. Só que se você realmente for livre em Cristo, você vai compreender que os pensamentos elevados do Senhor vão te levar para um lugar mais elevado também. E aí você vai confiar, como um bebê, uma criança pequena que confia no seu pai, confia na sua mãe, porque sabe que eles têm o melhor. A criança não desconfia dos seus pais. Cristão que tem o Espírito Santo não desconfia do seu papai. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse aqui é o nosso alvo. É você ser cheio do Espírito Santo de Deus, e você ter a mente, a maneira de pensar de Cristo, a palavra de Cristo. Ele diz: em vocês não há lugar para a minha palavra, para esses homens aqui, mas para essa igreja, em nome de Jesus, há lugar para a palavra do Senhor no seu coração. E a palavra do Senhor no seu coração, ela vai te moldar, ela vai te mover. E agora você não vai ser amoldado pelo mundo, pelos conceitos do mundo, mas você vai ser moldado, amoldado um novo formato. O formato que a palavra do Senhor quer fazer para nós. Aquilo de forma prática. Você vai ser um melhor marido, você vai ser um melhor filho, você vai ser um melhor profissional, você vai ser um melhor amigo, você vai ser um melhor ministro, você vai ser um melhor adorador, você vai ser um melhor servo, você vai ser melhor em tudo, porque a palavra do Senhor vai transformando você de dentro para fora. E as pessoas vão recorrer a você. Você vai ser uma pessoa requisitada por ter a mente de Cristo. No comecinho do Evangelho, Jesus estava popular, estava bombando. Se tivesse rede social naquela época, ia ser 1 bilhão de views por dia. E Jesus lá bombando, e aí não lembro qual dos apóstolos, dos discípulos, fala: Senhor, todos te buscam. Tipo, nessa cidade aqui a gente pode estabelecer aqui uma tenda que não vai faltar nada. Tá a multidão aí na frente. Jesus fala: sabe o quê? Não, nós vamos embora. Vamos para outra cidade, porque eu tenho que pregar em todas as cidades de Israel. Jesus largou tudo aquilo. Loucura. As pessoas vão recorrer a você, e você vai entender o seu propósito, e não vai sair do seu foco de vida. Amém, querido? Nós temos a mente de Cristo. Outra loucura é pensar, como que pode um Deus perfeito se relacionar com pessoas imperfeitas? Nós somos totalmente imperfeitos. Como que é possível? A gente precisava olhar um pouco mais para isso, viu, irmãos? Presta atenção nesse detalhe. Quantas vezes você não se relacionou com uma pessoa, você não teve amizade, porque você achou ela muito inferior, você ela achou muito diferente de você.
né? Aí você já rejeita, já despreza. Olha só o que Deus fez com você, comigo. Um Deus tão perfeito, Ele se reduz, se diminui, não no pecado, mas no relacionamento. Ele se diminui até ao seu nível, para que você consiga compreendê-lo. E Ele se relaciona com você e comigo, que somos seres totalmente imperfeitos. Lá em Isaías, estou indo de trás para frente, como eu falei, 55, agora eu estou no 6 e 7. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Deus perdoa. Esse é um pensamento totalmente antinatural. O pensamento humano natural é vingança, é cobrar dívida. Mas Deus, Ele dá de bom grado, de bom coração, sem exigências. Ele simplesmente perdoa. E quanta gente não perdoa? Perdoar é um pensamento totalmente antinatural, mas é o que a Bíblia nos ensina, através do exemplo de Deus, do Pai, do Filho, que perdoou, independente do merecimento. Na cruz Jesus perdoou. Jesus lança perdão na cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando Ele ensina a oração do Pai Nosso, Ele fala: perdoa-os, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Porque se não perdoardes aos homens as suas dívidas, o vosso Pai Celestial não poderá perdoar as vossas dívidas. Então a mensagem do perdão é uma mensagem de pensamentos elevados. Aquele que tem um coração perdoador é uma pessoa livre, não carrega um fardo nas suas costas, um peso. Quem já passou pela experiência de estar com peso no coração, com algo que fizeram com você, e você libera perdão e você se sente leve? Quem já teve essa experiência? Não é maravilhoso isso? É demais. É antinatural, é pensamento elevado. Ser livre para pensar elevado é o que o Senhor quer fazer na tua vida. Você andar aí sem carregar peso, andar para todo lado sorridente, feliz, alegre. Mas o que esse cabra tem? O que essa pessoa tem de diferente? Ele tem um coração perdoador. Ele não carrega um monte de gente nas suas costas. Ele não leva ninguém para a cama, né? Deita na cama e está lá: fulano, ciclano, beltrano, pisou no meu pé, me xingou, me tratou mal, não me chamou para jantar, não fez isso, não pagou aquela dívida. Um monte de gente na cama. A cama está quase quebrando de tanto peso. Libera, 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 e fica leve. E diga: em paz me deito e logo pego no sono, porque o meu Senhor me faz habitar em segurança. Oh, aleluia. Não leva ninguém para a cama não, só o seu cônjuge. Amém? Fica pesada a cama. Deus dá de bom grado o seu perdão. É loucura isso. O nosso padrão para aceitar as pessoas é muito distorcido. Olha só um exemplo tão típico da palavra do Senhor. Jacó, ele queria casar, filho de Isaac. E aí ele fugiu, foi trabalhar lá com o tio dele, Labão. Aí chegou um momento que ele quis casar, e ele olhou para Raquel, mulher bonita, mulher formosa em todos os aspectos. E ele ficou tão doidão com a Raquel, que ele falou o seguinte para o Labão: olha, vou trabalhar 7 anos para casar com essa mulher aí. Eu pago o dote, 7 anos. E diz a história que ele pagou 3 vezes mais do que o dote naquela época, de tão cego que ele estava. E aí ele trabalhou 7 anos. O padrão de perfeição de Jacó era a Raquel. No fim ele foi enganado. Encheu a cara de vinho. Quando estava bem bêbado, o Labão pegou Lia, que é a outra filha mais velha: vai lá para a tenda do Jacó, porque eu não vou dar Raquel não, é você. Aí foi lá de noite, no escuro, não viu nada, passou a noite com a Lia. Quando acorda de manhã, ele olha, não era Raquel, era Lia. E aí ele ficou bravo,
falou com Labão. Labão falou: não, aqui a gente não tem esse costume não, tem que casar primeiro a mais velha. Aí Jacó falou: eu vou trabalhar mais 7 anos então, e eu quero a Raquel. Aí cumpriu lá os dias de núpcias da Lia, pegou a Raquel e trabalhou mais 7 anos. Mas o padrão de perfeição dele estava distorcido. Por quê? Provavelmente a Lia era a esposa melhor para ele. A Lia deu 10 filhos para ele. A Lia amava ele muito. A Raquel era estéril e, além de tudo, era idólatra. Quando eles foram embora, ela roubou as imagens de escultura do pai dela e trouxe maldição sobre ela e sobre os filhos dela, sobre a casa dela, aquilo. Então o padrão de perfeição de Jacó era visual. Ele estava olhando só para a aparência. E nós precisamos pensar como Deus pensa, olhar muito além da aparência. Muito além da aparência, para você escolher alguém para você casar, para você escolher um emprego para você trabalhar, para você escolher um lugar para você ir. Que os pensamentos de Deus são bem mais elevados que os nossos. E por fim, a Raquel foi tão sofrida a vida toda, não conseguia ter filhos. No fim ela teve o José, depois ela teve o Benjamim e morreu depois do parto, de tão complicada que era a situação para ela. E o padrão de perfeição de Jacó era a beleza da Raquel. É uma loucura isso. Isaías 55:3 diz assim, até o 5: deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Outra loucura de Deus, do seu relacionamento, é a fidelidade que Deus tem nas suas promessas. Inclusive eu ministrei essa palavra no casamento do Eduardo, meu filho, em 2018, que a palavra hebraica é Hesed, H-E-S-E-D, Hesed, que significa firmeza, força, mas ao mesmo tempo ela também traz misericórdia. A gente não entende o trabalhar de Deus por não entender a forma que Deus pensa. Às vezes Deus está ali trazendo um juízo tão duro, tão pesado, e você pode pensar que isso é falta de amor, mas na verdade é o Hesed de Deus, é a fidelidade, porque Deus tem um projeto, tem um plano, e Ele vai fazer aquilo acontecer. E muitas vezes é como a gente pega a varinha e bate no bumbum do nosso neném, do nosso filho, para ele entender que aquilo que ele está fazendo está errado. E é Deus também exercendo força e firmeza para colocar a gente no caminho. E aquele momento que você fala, mas por que Deus não está fazendo nada? Por que Deus não está... Porque agora Deus está agindo com a misericórdia. Deus, Ele tem essa capacidade de ser firme e misericordioso ao mesmo tempo. Isso é algo que nós precisamos exercitar na nossa vida. Há momento de falar não para você mesmo e para aqueles que você exerce alguma autoridade. Há momentos de exercer misericórdia, de trazer para perto, de abraçar, de não trazer nada ali. É hora só de amar. Recede misericórdia. Isso é loucura. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade, meu recede, prometido a Davi. Olhando para a história, é impossível que isso acontecesse. Davi, ele foi um homem falho, mas Deus conhecia o coração desse homem. Apesar das suas falhas, ele era um homem que se voltava para Deus, que entendia os pensamentos de Deus e que se quebrantava e voltava ao Senhor. Israel foi o povo escolhido de Deus, e era impossível que esse país fosse o que ele é hoje.
que ele existisse, não era nem para existir esse país. Já falei muitas vezes aqui, nenhuma nação conseguiu ficar na história do mundo mais do que 300 anos sem terra dominada e ela voltar a ser uma nação novamente. Israel ficou 2.500 anos sem país, espalhados pelo mundo. Mas a promessa, a fidelidade do Senhor juntou esse povo de novo. Em 1948 eles voltam a ser uma nação e estão lá estabelecidos falando hebraico, com a cultura judaica total, completa, com a adoração a Jeová, o único Deus e Senhor da vida deles. Só Deus mesmo poderia fazer uma coisa dessa. A forma que Deus trabalhou, eu duvido que a gente faria. Deus destruiu aquele povo para depois reconstruir sem idolatria, sem corrupção. Pode falar o que for de Israel, mas eles não são mais idólatras. E quem lê a Bíblia do começo, você vai ver que tristeza. Livro de Juízes, então, um dos livros mais tristes que tem na Bíblia. Quanta ingratidão que aquele povo fez contra o seu Deus, que os tirou do Egito. O tempo todo eles se voltavam para os ídolos, Deus mandava o juízo, eles oravam a Deus, Deus mandava a libertação. E assim foi durante todo o livro. Mas Deus foi trabalhando. Então algo que eu aprendo com Deus: olhar como Deus trabalha. Seja firme, seja forte, mas não se esqueça da misericórdia também, em todos os nossos relacionamentos. Se eu for só misericordioso, eu vou ser mole. Se eu for só ser firme, eu vou ser duro demais. Esse equilíbrio só através de uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus é que você vai conseguir exercitar. Amém, querido? Ele diz que faria uma aliança eterna. Esse termo recede a um dos termos mais usados no Antigo Testamento. 240 vezes ele aparece lá. Inclusive no livro de Salmos, acontece bastante. Então o que eu aprendo com isso? Para eu ter uma vida cheia de dança, cheia de música, uma vida alegre, simbolicamente falando, eu preciso pensar como Deus e exercitar firmeza e ao mesmo tempo a misericórdia. Amém? Isso é ser livre. Seja livre em nome de Jesus. Não seja escravo desse mundo. A falta do recede é o que mais impede os nossos relacionamentos humanos. A gente se separa das pessoas porque a pessoa não fez como a gente queria. A gente já se divide com alguém porque aquela pessoa não canta a mesma música que eu canto, não anda do jeito que eu ando, não fala como eu falo, não me agradou. E aí não presta mais, já se separa. Eu fico impressionado com o nosso mestre, que chamou 12 pessoas, um traidor, Judas, um incrédulo, Tomé, traidor, um incrédulo, João e Tiago, irados, vingativos, que queriam cair esse fogo sobre Samaria, e um monte de covarde, que na hora da cruz todo mundo fugiu, só ficou João lá. Mas ele trabalhou nesses homens, ele chamou, porque ele não olhou para a aparência daqueles homens, mas ele olhou para o coração, aquilo que eles poderiam vir a ser. Deus colocou no seu lado, colocou na sua vida alguém, pode ter certeza, para você também trabalhar da mesma forma que Deus trabalhou, ou para você ser trabalhado. Ao mesmo tempo a gente é trabalhado, a gente trabalha. Exerça misericórdia, exerça firmeza, pense como Deus pensa. Vamos seguir? E por fim, hoje acho que vai dar para ter um louvor. Por fim, agora vamos para o versículo 1 e 2 de Isaías 55. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz?
Escutem-me, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deus nos chama para vir a Ele. Ele fala, sem dinheiro, sem preço, sem nada, venha sem reservas, venha se entregue, se jogue na presença do Senhor, se libere de todo tipo de prisão preconceituosa, prisão na sua alma, achar que igreja é assim, 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 então você não se enquadra nisso. Venha para Deus, venha para Jesus, se entregue todo o seu caminho ao Senhor e seja uma pessoa livre de preconceitos, livre de prisões na alma. Deus, Ele nos chama, venham todos vocês, venham todos que estão com sede. Todo mundo tem sede, meus irmãos. Essa figura da água é algo tremendo. Uma pessoa fica de 30 a 40 dias sem comer e não morre, mas 3 dias o processo de desidratação é tão grave que pouco tempo depois a pessoa já vai morrer desidratada. A sede de Deus está aí na sociedade. As pessoas estão com sede e nós temos a água viva que é Jesus. Ele disse que de nós fluiria rios de água viva. Fluiria rios de água viva para as pessoas que têm sede. E para você que tem sede, venha para a presença do Senhor. Viver uma vida mais simples. Ele fala, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? É tão gostoso ir numa casa onde você vê a recepção daquela pessoa. Ela não se importa com chique, com riqueza. Ela se importa em te atender bem, em te receber e te agradar. É tão gostoso, é muito melhor do que parede de mármore, sabe? Piso de ouro, muito melhor. Ser mais simples. Tem pessoas que se preocupam tanto com a aparência e Deus se preocupa tanto com a simplicidade. Seja uma pessoa mais simples. Para que ostentar? Para que querer ser? Porque o outro é, então você também quer ser. Se o vizinho compra um carro novo, então você tem que trocar de carro também. Se o seu colega de trabalho compra uma jaqueta cara, você tem que comprar uma jaqueta cara também. Jesus, seja mais simples. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados, tanto que Ele disse que essa terra aqui todinha vai ser consumida pelo fogo e vai fazer uma nova. Ou seja, tudo isso daqui vai ser derretido, vai passar. Ser livre da escravidão, do consumismo. Seja livre da escravidão, da aparência. Pense como Deus pensa. O escândalo da cruz mostra para mim que Deus pensa bem diferente da gente. O que Ele fez, eu não sei se eu faria, acho que não. Nenhum de nós faria. Pense como Deus. E esse texto de vir, aquele que está com sede, não termina aqui no Antigo Testamento. Vir até a presença do Senhor está lá em Apocalipse 22:17, onde agora o Espírito Santo e a noiva, que é a igreja, dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Vir até Deus, livre, você vai ter a sua sede de vida saciada. Você vai ter prazer na sua alma. Você vai viver cada um dos seus dias de uma forma plena, independente de ter conquistado, de ter sido agradado, independente de ter sido exaltado, não importa. Você terá a sua sede saciada, porque o Espírito Santo de Deus no nosso interior é o que realmente importa. O Espírito Santo e a noiva, que é a igreja, dizem, fala, vem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, igreja, a liberdade de Cristo. Vive uma vida simples, vive uma vida perdoadora. Pense como Deus pensa. Saia fora dos preconceitos que você carrega desde que você nasceu. Seja livre
para pensar conforme a doutrina de Cristo e que a palavra do Senhor tenha lugar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor? É possível? Enquanto nós louvamos aqui, se você sente que você carrega algum peso, você sente que a sua vida não está livre, hoje eu quero orar com você. Quero te convidar para você vir aqui receber uma oração. A palavra do Senhor já falou ao seu coração. Deus está te chamando, venha e beba da água da vida nessa manhã. O Senhor quer te libertar de cadeias que você carrega. Hoje é dia de libertação, diz o Senhor. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Hoje o Senhor abriu, a entrada está franca. Venha sem dinheiro, ou seja, sem capacidade mesmo, sem condições. Você acha que você não consegue, você acha que você não pode. Hoje é o dia de você vir e receber a cura e a libertação em nome de Jesus. Estamos aqui te aguardando enquanto louvamos.